Como assim tem outro dorama incrível saindo da Netflix e o SBT já até mandou um novo dorama para dublagem para passar na TV? Pois é, vem conferir comigo que histórias maravilhosas são essas, como assistir depois da vinheta. É isso mesmo, Doramers, estamos de volta nesse canal que você sabe, toda semana tem notícia maravilhosa sobre tudo que está movimentando o universo dos Doramas. E sim, eu sou o Doramers porque aqui, comigo, você toda semana vai ter novidades, tudo sobre seu astro queridinho e o que mais está influindo aí nos próximos doramas que vem chegando pra gente. Por isso, eu também convido a você a chegar e ficar mais à vontade nesse canal. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, aproveita para ativar o sininho, porque sim, como eu comentei para vocês, sempre tem novidades e no final do vídeo tem uma surpresa também, Doramers. Primeiramente eu agradeço você que tem acompanhado esse canal e eu já vou de notícias para todo mundo que está atento, prontíssimo para saber o que está saindo da Netflix. Talvez seja a sua última oportunidade de conferir um dorama incrível que está por lá e sim, protagonizado por Ji Seung-wook. Também protagonizado por Kim Yeon-jun, nós estamos falando de Backstreet Rook. Esse dorama é de 2020, olha só, já tem quase 2 anos que ele está lá na Netflix. Uma obra-prima da SBS, também recheado de polêmicas, mas é uma história de comédia romântica levinha que ainda dá tempo para poder assistir. Sai da Netflix agora no próximo dia 14 de julho, então menos de um mês para poder maratonar essa história de 16 capítulos e eu já adianto para vocês que é apenas legendado. Então, se você gosta de assistir um pouco mais lentamente, corre para poder assistir essa história também. Doramers, esse é um dos protagonismos de Ji Seung-wook mais diferentões de todos, porque o personagem é tão chato, mas tão chato que você começa a gostar dele por causa disso. Sim, estamos falando de um homem que trabalhava como um grande executivo em uma empresa, assim, era trabalho de escritório, e ele tinha sua própria namorada também nesse mesmo trabalho, e eles, na verdade, dominavam uma grande rede de mercados na Coreia. Acontece que essa mesma namorada ela começa a ser investigada e por conta disso a vida dele vira de cabeça para baixo, ele perde a vontade de trabalhar, além também de descer de cargo na empresa. Mas um belo dia ele fala, bom, tá na hora de colocar tudo de volta nos eixos e voltar a trabalhar. Então ele decide ser dono de uma rede de mercadinhos, isso mesmo, no meio do seu bairro. A história de A Novata ou A Novata do Bairro faz todo sentido, porque ele vai procurar uma empregada de meio expediente justamente para poder ajudar ele com as demandas dessa loja, porque não dá para ele trabalhar todo o tempo. E é aí que ele vai contratar uma menina que é das mais maluquinhas, um dos papéis excelentes protagonizado por Kim Won-ju, justamente porque essa gata foi, na verdade, uma grande querida para ele, não por conta de simplesmente ser uma boa empregada, mas na verdade essa mulher esconde um segredo que não é segredo para ninguém. Este homem foi o grande amor da vida dela, é isso mesmo, praticamente platônico. Desde quando ela era adolescente, criança, ela já tinha olhos para esse homem e agora que ela é adulta, vai fazer de tudo para conseguir o coração desse homem e nisso ela vai trabalhar duro também nesse mesmo emprego, nesse mesmo expediente aí, independente do que precisar dela, ela vai estar lá para poder fazer e acontecer. Parece uma história simples, mas tem muitas reviravoltas que também tem um teor um tanto quanto mais simplista, mas vai te tirar boas gargalhadas. Tem Ji Seung-wook, tem comédia e tem romance nesse dorama que vale a pena demais você assistir. Apesar de todas as polêmicas que eu falei para vocês, não foi aí nenhum tipo de abalo para a história que conseguiu chamar a atenção dos coreanos e tá dizendo adeus na Netflix, doramas. E sim, se a gente está falando da SBS com doramas incríveis, eu já comento para vocês que tem novidade chegando no SBT também. Mais recentemente eu contei aqui no canal sobre Meu Amor das Estrelas, que é o dorama atualmente do Kim So-yoon, que está sendo exibido de segunda a sexta no SBT e já ganhou até vídeo exclusivo aqui no canal comentando a primeira semana, como é que foi o desenvolvimento, audiência e se vale a pena dar uma chance para essa história. Eu já adianto para vocês que sim, mas para saber por que ela é tão única, mesmo sendo um pouco mais antiga, vale demais assistir esse vídeo depois do de hoje, é claro. Mas eu já conto para vocês que sim, o SBT, apesar daquelas indas e vindas, não sabe se vai continuar ou não com o dorama, já estava selecionando algumas histórias e nós contamos para vocês aqui no canal, inclusive o fato deles serem aí um tanto quanto audaciosos e trazerem o que aconteceu, o que há de errado com a secretária Kim. Pois é, doramas, mas por enquanto parece que não vai ser dessa vez que esse dorama vai chegar, mas ele ainda está na fila da análise, mas uma outra história passou à frente de todo mundo.
E a gente está falando de Angel Eyes, ou Olhar de Anjo, Olhar Angelical, também da SBS, traduzindo a título de uma forma bem livre. Essa história é de 2014 e tem o protagonismo da mesma gata que brilhou lá em Boys Over Flowers. Sim, ao lado do Lee Min-ho, Menino Antes de Flores. Eu já até adianto para vocês que esse dorama também é da mesma escritora, da mesma roteirista. Então tem drama dos bons para você que ama melodrama, e talvez essa história tenha sido ali escolhida justamente para poder fazer aquela dobradinha com as donas de casa que amam uma história romântica. Mas por que a gente acha que essa história justamente passou a secretária Kim e vai ser exibida logo pra gente assim que terminar, pelo menos a princípio, o dorama do Soyun? Pelo simples fato de que ela já está recebendo dublagem. É isso mesmo, doramas. No último final de semana a gente contou para vocês que o SBT cortou uma das novelas mexicanas, já anunciou outra que vai ser exibida durante a noite, e isso abre pra gente uma enormidade de possibilidades. Olha, o dorama ele pode ser mudado de horário, inclusive para mim tá ótimo esse horário por enquanto, porque dá tempo de chegar do trabalho, dá tempo para mais pessoas assistirem. Entretanto, existem mais pessoas pedindo para que o SBT exiba doramas à noite. Será que essa história também vai ser exibida em um novo horário à noite, de repente antes das novelas mexicanas? Bem, é muita emoção, pode ser que muitas pessoas acabam saindo aí decepcionadas porque tem novela sendo cortada. Entretanto, é uma aposta que o SBT está fazendo, e a Dani Bay prometeu mais uma tentativa com os doramas. Então, sessão dorama continua. Mas, falando especificamente dessa história, nós temos um drama que é sim a cara das donas de casa, principalmente daquelas pessoas que amam novelões assim como a gente aqui do canal. Conta-se pra gente a história de jovens, sim, eles eram muito jovens e se apaixonaram, eram enamorados, mas, entretanto, a garota, ela não tinha visão, ela era cega. Mas o seu namorado enxergava isso como uma possibilidade de cuidar ainda mais dessa garota. Entretanto, uma situação triste do destino, esse homem acaba perdendo a mãe, faz com que ele tome um monte de decisões e acaba afastando esses dois. Bom, o tempo passa, uma década se passa, assim, uma história com passado e presente, e traz pra gente uma outra reviravolta. A virada dessa história acontece justamente depois da passagem desse tempo, onde a nossa protagonista recebe o transplante nos olhos e começa a enxergar. É isso mesmo, a nossa protagonista consegue passar pela cirurgia e sim começa a enxergar doramas. Como eu contei pra vocês, também tem um plot twist da volta do seu grande primeiro amor. Ele durante todo esse tempo se dedicou, estudou medicina e agora trabalha como cirurgião. É um especialista na parte cardíaca. Mas ela não ficou para trás disso não. Acontece que agora que ela enxerga, ela vai tentar ajudar todo tipo de pessoa. E para isso vem um plot twist da história. Os dois vão acabar trabalhando juntos. E vejam bem, esta gata vai se tornar alguém ali da parte do resgate. É isso mesmo. Como se fosse alguém do SAMU, digamos assim, trabalhando no Brasil. Mas lá na Coreia ela é uma pessoa especialista na sua área. Obviamente, depois que esses dois se reencontrarem, pode ser que o amor volte, entretanto com outros olhos, literalmente falando, doramas. É uma história, sim, toda baseada no melodrama, com mais de 20 capítulos. Ela foi exibida em 2014 e a Coreia amou. Será que vai valer a pena assistir esse dorama? Já está anotado na minha lista e pode ser que já estreie no mês que vem, porque sim, se muita gente reclamou que a história do Kim So-yoon estava com uma péssima dublagem, e convenhamos, a dublagem ela tá bem diferentona, pra gente que assistiu Hino Alegria, inclusive que tem resenha aqui no canal, percebemos que apesar de ser o português que é falado lá na Nigéria, a história é tão boa que consegue segurar e a gente passa tranquilamente assistindo capítulo por capítulo. No caso do dorama do Kim So-yoon, por exemplo, este talvez seja um grande ponto que fez com que o SBT mandasse para um grande estúdio que já é conhecido para o público, inclusive é o mesmo estúdio que atualmente dubla as novelas mexicanas. Por isso parece que a história vem ainda melhorada e específica pra gente. Ao contrário do dorama, que tem o Kim So-yoon, que tem a dublagem um pouco mais carregada, ela é muito coloquial em algumas partes, e em outra ela é tradicional demais na fala e acaba trazendo uma imagem um pouco mais carregada pra gente, tanto que muitas pessoas deixaram de assistir. Entretanto, vem essa aposta de milhões pra gente e eu quero a opinião de vocês. Estão assistindo o dorama no SBT? Qual que vai ser a próxima história depois dessa? Eu espero que a faixa tenha uma vida longa lá naquele canal, porque sim, nós vamos continuar torcendo
e assistindo. E o meu mais que especial abraço, como eu falei para vocês, vai para os membros do canal, porque assim você também pode se tornar membro aqui do canal. Eu agradeço a Regiane, a Marineuza e a Maria, que estão sempre ligadinhas e também dão aquele apoio especial. Lembrando que na próxima semana ou a qualquer momento a gente está de volta com muito mais novidades, Doramers. Então, ligadinhos aqui. Até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!